Olá pessoal, boa noite. Conrado Navarro com vocês mais uma vez. Tudo sobre o seu dinheiro. Uma presença especial hoje, sempre presenças especiais. E hoje temos o Cris na atividade. Tudo bom, Cris? Tudo bom, Conrado? Obrigado pela presença. Prazer estar aqui. O Cris tem uma história muito bacana, pessoal, que vocês vão ver e a gente vai discutir bastante essa história junto com ele aqui. Que há pouco tempo atrás ele ainda é um dos nossos queridos leitores do Dinheirama, enfim, do trabalho que a gente faz. Mas há algum tempo atrás ele estava do lado de lá tentando organizar suas finanças, enfim, aprendendo um pouco sobre educação financeira, é muito importante para começar a investir, e hoje é um trader de sucesso, inclusive é professor no Ponto a Ponto com o Leandro Martins, enfim, que é um programa aqui na Corretora Rico que trata exatamente de ensinar as pessoas a investir no mercado de ações, né, Cris, com cuidado, enfim, tentando realmente mostrar as operações, né, de forma inteligente. Então o Cris tem uma história bacana de ter passado por esse caminho, né, Cris, de viver aí alguns desafios financeiros, aprendeu a lidar com isso, a gente vai discutir, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, e a primeira coisa que ele me lembrou, que é legal a gente começar o nosso papo falando, é uma palavrinha que é a preguiça. Ele ficou em off aqui me provocando para falar assim, Navarro, eu quero falar um pouco sobre preguiça, porque passei por esse problema e vejo as pessoas vivendo isso, e eu acho que é um bom recado para a gente começar, Cris. Então, obrigado e manda seu recado aí sobre preguiça. Muito feliz de estar aqui, feliz de estar aqui no Dinheirama, eu gosto muito do canal. Primeiro programa na sede nova, né, da corretora, isso. Então muito legal, estou me sentindo muito feliz. Tem um pessoal já, estou vendo lá no chat, o Rodrigo Reis, o Renan Roça, já falando oi, o pessoal que já acompanha a gente, os amigos. Amigos não abandonam, né? Legal, a galera tá inteiro lá. Aí. E tem também, Eduardo Matos, enfim, Júnior Santos, tem Júlio, tem uma galera que também já segue a gente. Até Cristo segue a gente, né? Também tá lá. Até Cristo tá lá. Então é isso aí, pessoal. Mandem também suas perguntas aqui pro Cris. Mas muito preguiça, legal. Cris, e aí? Então, preguiça, Conrado. Eu costumo dizer que para finanças a preguiça é o pior pecado. E se você associar preguiça com outro, com gula, preguiça com luxúria, aí essas finanças vão pro beleléu, né? Eu vou entrar na preguiça, mas eu queria começar contando a minha história de como eu entrei nessa questão de finanças e o que o Dinheirama teve muito a ver com isso. Eu me divorciei e eu comecei a morar sozinho, né? Então eu tinha que pagar a pensão do meu filho, tinha que morar sozinho e eu sempre fui uma pessoa muito centrada com dinheiro. Né? Sempre fui na verdade, assim, eu não cheguei a ficar endividado, eu cheguei a ficar deficitário, né? Então, assim, eu estava gastando mais do que ganhando, mas endividado eu não cheguei a ficar. E eu fechei o mês de abril do outro ano, eu fechei o mês de abril, R$2.000 negativo, e assim, foi um mês que eu não tinha feito nada demais. Que eu falei, mas tem alguma coisa errada, né? E se eu continuar assim, daqui a pouco eu vou ter, sei lá, não vou ter mais nada, vou ter que mudar daqui, sei lá o que eu vou fazer. Eu vou ter que refazer. Então, abril eu fui lendo, calculando, eu li o Pai Rico e Pai Pobre, para mim foi um livro muito importante. Ele não tem nada demais, né? Mas ele te leva a refletir sobre você, sobre as suas finanças. Mas é aquela coisa, né, Cris? Finanças pessoais, educação financeira, eu sempre brinco isso com o pessoal também. No fundo, não tem nada demais, né? A coisa é óbvia, ela é simples, tudo que tinha que ser falado foi falado, e eu brinco que o papel da gente é ser chato de ficar toda hora puxando a orelha e colocando o dedo na ferida, porque o assunto é óbvio, realmente, né? O assunto é. E eu leio o Pai Pobre, ele já é uma coisa que mostra que você quer mudar, né? Eu falo, o livro mudou a minha vida, mas na verdade o fato de eu ler o livro já era eu querendo mudar a minha vida, né? Já era eu dando esse retorno. Então eu vim atrás de conteúdo na internet, eu gosto muito de pesquisar em YouTube e tal, e o Dinheirama foi o canal que eu mais vi, que eu acompanhei e tal, e eu comecei eu baixei um aplicativo, eu posso falar o nome do aplicativo? Claro, não tem problema. Ele chama Minhas Economias. Tranquilo. Eu peguei o Minhas Economias. Lá, bacana. Sim, o aplicativo, para mim, é o melhor. Tem o outro, acho que é Guia Bolso. Isso, que é mais famoso agora, que está automatizado, e tem algumas coisas assim. Só que o fato de ser automatizado, para mim, não é tão bom. Tá. O Minhas Economias, você organiza. Olhar e você essa coisa de você estar mexendo. Eu acho que ele é mais, ele te dá mais liberdade para trabalhar. O Guia Bolso, ele funciona mais como backup, assim, tá. E eu coloquei lá no Guia Bolso, fiz tudo, ele dá para você repetir, né, tal, para você ter uma noção de quanto você vai ter. Para projetar, ele é melhor do que o Guia Bolso, as economias, melhor para projetar o futuro. Eu coloquei os despesas fixas e tal, então maio, eu falei, maio
agora, dia 1º de maio, vai ter que ser diferente, vai ter que ser outra economia. E maio eu fechei com R$51 positivo. Legal. Pô, para quem estava R$2.000 para trás, foi um baita mês. E aí depois foi melhorando, né? E eu consegui, assim, depois de maio, o junho para frente já foi muito melhor. Como? Colocando as coisas no papel, não, no aplicativo. Tá? Então, não sabia quanto eu ganhava, eu fui atrás de ver a minha... meu olerite, cuidadosamente tudo que entrava alguma coisa diferente, falou, o que é isso daqui? Não é conta, a gente não faz isso. A gente não sabe quanto a gente ganha, a gente não sabe quanto sai, não sabe de nada. E aí entra a preguiça de novo. E aí entra a preguiça. Não faz isso porque tem preguiça. E outra, por que você vai no mercado que é mais caro e que é perto da sua casa? Porque você tem preguiça de ir, às vezes, num atacado. Né? Você tem preguiça de, às vezes, pegar uma peça maior no atacado, congelar o resto e ir pegando aos poucos, que fica mais barato, né? Então, comecei a deixar de ter preguiça de fazer outra coisa. Se você fizer na sua casa, isso quando você vai reorganizando as suas finanças, você começa a fazer as contas, quanto que eu estaria gastando se eu fosse no bar comer isso? Quanto eu estaria gastando se eu fosse no restaurante comer isso? Às vezes você come muito melhor, né? E coisas simples de fazer, né? Por exemplo, eu gosto muito de fazer salpicão, lasanha, são coisas simples de fazer e muito gostosas. Qualquer lugar que você fosse comer, você ia gastar uma fortuna, né? Então, a preguiça é maior. O cara tem preguiça de achar uma vaga, aí ele para no valet, porque tem preguiça de achar uma vaga. E eu até estava conversando com a minha mãe, ela falou que isso é uma lição do tio Patinhas, né? Que um tostão não gasta, um tostão ganha. Né? Então, quer dizer, tem duas formas de você ganhar dinheiro. Uma é você ganhar, a outra é você não gastar. Legal. Né? Então, você começar a reestruturar essas coisas na sua cabeça. E chega um momento nessa reestruturação que você vai ficar um pouco doido. Eu não vou falar que não. Legal, é importante. Você fica, tem uma hora, passa, né? Essa bitolação passa. Mas vai ficar uma coisa chata, porque não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Mas vai chegar uma hora que você vai fazer conta para tudo. Legal. Você vai fazer conta de 9 centavos. Porque, na verdade, o negócio lá no aplicativo, ele vira um joguinho. Qualquer coisa que você economiza, você joga lá nele e ele já projeta... ao vivo ali, né? Ele já projeta quanto você ganha, em tempo real. Ele já projeta, você sabe, né, quem tem renda fixa sabe o salário, alguma coisa, você sabe quanto vai entrar. Então, você sabe quanto você deve gastar, você tem um orçamento. Então, se você economiza um pouco nesse orçamento, ele já mostra na hora quanto você economizou. Né? Então, você fica de olho nesse jogo. A coisa toda para fazer sentido, e aí eu acho que é legal a gente fazer esse gancho também, de repente, você contar um pouquinho dessa sua história ao longo desse último ano e pouco, para não ficar também só essa coisa chata, entra o outro lado que é assim, agora eu consigo fazer, sobrar algum dinheiro, ou eu consigo economizar, e logo eu consigo pensar em coisas a realizar. Quer dizer, aí vem o outro lado que é assim, poxa, agora que eu consigo economizar e esse dinheiro, já não estou mais gastando com isso, com aquilo, o que eu posso fazer com esse dinheiro? E aí vem o outro lado que é ter objetivos, aí tudo aquilo que a gente fala também. E é natural, esse segundo, terceiro mês que você está economizando, que já começa a sobrar dinheiro, aí você começa a falar, eu vou fazer o que com ele? Aí você começa a estudar investimento, né? Economia, economizar e investir estão muito ligados. E aí que eu acabei caindo na Rico, né? Eu comecei a estudar e falei, ok, eu já sei economizar, já consegui, tá ok. E agora o que a gente vai fazer com o dinheiro que sobrar? Aí eu conheci, através do dinheiro, eu conheci o Betting Deck, comecei a ver os calls de fechamento. E aí apareceu uma propaganda que o Leandro estava... Eu ainda não era cliente da Rico. Eu só acompanhava os calls de fechamento com o Beto. Aí tinha a propaganda, vai começar o programa com o Leandro Martins. Aí eu virei cliente só para ter acesso, né? Porque eu não sei se... Isso é legal saber, né? Você pode criar seu cadastro gratuitamente. Você cria, você não precisa transferir. Antes de começar a investir, é bem legal. Você transfere, vai aprender, você transfere não, você faz o cadastro, que é vai acompanhando, quando você fala, agora eu quero, aí você transfere e começa. Né? Então, foi gratuito, eu fiquei um tempão, eu fiquei uns 3 meses aprendendo. E veio julho, que nas férias do professor universitário, né? E nas minhas férias todas eu fiquei lá, eu ficava de manhã, só com o Leandro, das 9h30 ao meio-dia. Alguns dias eu ficava tarde, mas normalmente eu ficava de manhã, e era meu cursinho, né, que eu fazia. Todo dia de manhã eu estava lá, ficava só olhando, acompanhando, não sabia abrir o gráfico, eu não sabia como é que funcionava isso, né, e eu fui uma daquelas pessoas, hoje eu sou professor lá, né, do ponto a ponto, e às vezes quando o cara fala,
minha pergunta é boba, não sei o quê. Eu falei, cara, eu fiz a mesma pergunta que você, nesse mesmo chat que você tá. Legal. Fiz essa mesma pergunta, né? Então, onde que eu abro o gráfico? O que eu faço? Né? O que é a diferença de um para o outro? Então, essas coisas bem básicas, eu fui aprendendo lá. E aí depois eu fazia uma cacetada de curso, né? O que a gente estava conversando há pouco tempo. Você precisa ir aprofundando, né? Buscar coisas novas, por mais que você vá conhecer um monte de coisa nova, vai voltar naquele mesmo que você já sabe, no básico, né? O Leandro fala muito isso. Você tem que conhecer todos os indicadores para não usar nenhum. Né? Mas você sabe que você conhece. Você precisa estar lá, você precisa aperfeiçoar, precisa estudar, precisa errar, né? Errar. Que a gente fala muito também, né? Quer dizer, vou pegar esse gancho até para a gente entrar em algumas perguntas que já mandaram para a gente. A gente está aqui, deixa eu só agradecer, tem mais gente comentando aqui, o Júnior falando que, agradecendo a equipe de Dinheirama, porque a gente conseguiu fazer a Dinheirama rico, porque em um ano aí ele conseguiu montar a reserva de 12 meses dele, então ela está agradecendo a gente, parabéns Júnior, na verdade o mérito é todo seu, a gente está aqui justamente para provocar essa transformação, mas quem faz é você aí, então parabéns. Enfim, o Cristo tinha mandado uma pergunta para a gente, depois você manda seu nome para a gente aqui, Cristo, no chat, só para eu te agradecer pessoalmente também. Falando sobre estratégia, ele está falando sobre investir no Tesouro, que ele investe no Tesouro mensalmente, até respondi no chat dizendo que eu também gosto de investir no Tesouro mensalmente, acho que é uma aplicação muito interessante. Queria que você falasse um pouco, aí a gente pode entrar um pouco no que você pensa ser interessante em termos de estratégia de investimentos, enfim, vocês vão notar que não tem certo e errado, a exposição que o Cris pode achar interessante de renda fixa para o perfil dele pode ser diferente da minha, que pode ser diferente da sua, a gente tem que aprender a discutir essa questão da estratégia da gestão de risco, mas assim, acho que é legal o investimento mensal no Tesouro Direto, acho que ele dá essa flexibilidade e é muito bacana, e depois ele fala sobre estratégia de investir em ações, mas mais pensadas para longo prazo, então não tanto para fazer trade ou para fazer operações de curto prazo, como você tem feito e ensinado junto no ponto a ponto. Queria que você falasse um pouco sobre essas diferenças e aí também com a sua experiência pessoal, como que você investe, enfim, tem Tesouro Direto, enfim, que tipo de operações você prefere, até para a gente depois ir explicando um pouco melhor essas diferenças e como é que são as operações que você ensina, principalmente no ponto a ponto. Sim, assim, a primeira coisa que eu ensino, eu tenho um canal no YouTube também, eu fiz os primeiros passos, né? Então legal. São 15 vídeos de 1 minuto, cada um, os primeiros legal. Passos, né? O pessoal começa mesmo. E o primeiro passo dos 15 é arrumar a casa, é o primeiro. É a primeira coisa que você tem que fazer. Inclusive, no artigo que eu coloquei no Dinheirama, né, também fala isso. A primeira coisa, você tem que arrumar a casa. Você não pode misturar o seu dinheiro do trade, o cara que quer ser trader, não pode misturar esse dinheiro com a reserva pessoal, com os projetos que ele tem para longo prazo. Aquele dinheiro é para uma coisa, outra para outra. Porque um consome o outro. Teve amigo meu, pessoal, que ele falou, Cris, eu vou parar de operar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque eu tenho que pagar aluguel. Eu falei, mas o que tem a ver com isso? Uma coisa é uma coisa, outra coisa ele falou, não, as minhas contas consumiram o dinheiro que eu tenho para tradar. Eu falei, mas não pode. O dinheiro de tradar é o dinheiro de pagar as contas é outro. Legal. Teve uma outra que colocou no Dicas e Lições de Mercado, que é um grupo do Face que a gente tem. A menina colocou, olha, eu perdi um dinheiro que eu não podia na bolsa, e eu quero uma aula de swing trade para eu ganhar o dinheiro, para eu pagar não sei o que para minha mãe, que minha mãe está doente. Quer dizer, aquela coisa assim, tem que recuperar o dinheiro, dobrar meu dinheiro em um mês, eu preciso aprender como é que eu vou fazer isso, porque tudo. Eu escrevi lá, falei, você está no lugar errado, desculpa. Aqui não é, aqui não tem. Porque você pode ir em vários lugares que falam de bolsa, falam 90% da bolsa é psicológico, a técnica é 10%. 90% é você ter controle psicológico. A pessoa que tem que ganhar dinheiro, que já perdeu que não podia, que tem que ganhar dinheiro para pagar uma conta da mãe... Começa com déficit no controle emocional. Não tem controle. Ela está no lugar errado. Não, está no lugar errado. Uma das coisas até que escrevi lá no artigo é que renda variável. Sempre é variável, mas nem sempre é renda. Às vezes é déficit. E todas as pessoas têm. Perde um dia. Não tem como você ficar para frente todo dia. Não tem como. Né? Porque o mercado ele é imprevisível. O mercado ele é simples, por quê? Qualquer técnica que você for pegar de bolsa, qualquer delas, ela vai falar, olha, baseado na história, quando acontece isso, acontece aquilo. Quando acontece isso, acontece aquilo. Não tem nada muito complicado na bolsa. Você pegar as coisas que o Leandro ensina, principalmente, ele ensina muito figuras. Então eu falo, quando eu desenho um triângulo assim,
Quando rompe, ele tende a subir, né, nessa velocidade, quando desce, tende a subir nessa velocidade. Às vezes rompe e não faz, porque o mercado ele é dele, né, autônomo, ele faz o que ele quiser. Né? Então, todo mundo vai experimentar loss, vai experimentar stop, isso não tem como fugir. Qual que é o segredo? É você ganhar mais do que você errar. Né? Você acertar mais do que errar. Esse que é o segredo. Isso precisa de consistência, né, Cris? Precisa, primeiro, tempo. Precisa ter muito, assim, tempo de seguinte, eu não posso falar, eu tenho que acertar hoje. Hoje pode não ser um dia bom, amanhã pode ser um dia bom. E tem aquele dia que você não opera também, né, Cris? Tem aquela coisa, você entrou, viu um monte de coisa que você não tinha visto, vai tentar nadar no mar que não tá para peixe, relaxa, fecha, começa de novo no outro dia. Né? Tem isso também, né? Na sexta-feira foi saiu uma notícia, na verdade, e eu tomei um stop no ponto a ponto, ao vivo. Né? Então foi um dia ruim para mim, sexta-feira. Hoje, quando eu olhei o gráfico e eu vi que ele não estava muito bom, eu não passei nenhuma operação hoje e acabou o programa, eu fiquei mais um pouquinho vendo que estava muito pouca liquidez, eu desliguei o computador para fazer outra coisa. Enfim, hoje não teve hoje não teve game, pelo menos eu não perdi. Foi um dia que eu não perdi. Então, se você vê que o mercado não está para você, ou você não está para o mercado, não sei, porque eu já tinha sido um dia difícil sexta-feira, já tinha sido desgastante. Então você já vem com aquele pensamento desgastante do dia anterior. Emocional. O emocional carrega um pouco. Então, se o emocional não está 100%, o dia não está 100%, eu vou ficar me arriscando para quê? Não tem porquê. E amanhã eu estou lá de novo. Vai aparecer, e aparece mesmo a operação, e a gente faz. Né? Legal. Então, a gente estava falando da questão da preguiça e questão de investimento. Eu acho que é importantíssimo você ter alguma coisa em Tesouro Selic. Tá. Por quê? O Tesouro Selic ele tem liquidez. Você pode precisar de dinheiro. Né? Então, eu acho que, independente de quanto, se você tem muito dinheiro, talvez não, mas se você é uma pessoa que tem um dinheiro ok, né, às vezes metade deixar no Selic, 30%, dependendo, né, você vai ver o quanto você pode precisar do dia para a noite. Né? E o resto você vai calcular a melhor forma. Eu gosto muito do IPCA 2019, tá. Porque ele te dá uma renda, assim... uma renda real, né? Então ele coloca a inflação protege seu poder de compra. Protege seu poder de compra. E 2019 não é muito longo nem muito curto, né? Aquela coisa assim, o Brasil não deve explodir antes de 2019. Pois né? Não deve desaparecer do mapa antes de 2019. Para aquelas pessoas mais céticas, obviamente a gente não está aqui dizendo que o Brasil vai explodir em 2035, enfim. Então, se você tem um papel de 2035, calma. A gente está dizendo só que tem gente que, para não arriscar, de repente, muito lá na frente, por não saber o que pode acontecer, como o Cris está mencionando que é a estratégia dele, vai pegando o Tesouro IPCA com vencimentos mais curtos. Mais ou menos essa tradução também, para não parecer que a gente está tocando o terror também, né? Não, a questão não é nem tocar o terror, pode ser até o contrário, pode ser que o Brasil melhore muito e não seja, né, e tem outras coisas mais interessantes para fazer. De repente até mesmo empreender, ou coisas que não estavam nem no radar, nem no radar, vai o dinheiro vai fazer isso naquela época, e esses eu acho interessante levar até o vencimento. Legal. Né, então, 2019 dá para me programar, qualquer coisa, eu pego ele e coloco no outro, com um vencimento próximo também. Quer dizer, isso tudo é legal de te mostrar. O Cris, que é um cara que ensina operações de curto prazo na bolsa, trade, principalmente contrato, mini contrato, etc. Tem tesouro direto. Tem tesouro eu não sei se você já falou isso. Eu não sei se você já falou isso aqui, eu pelo menos nunca ouvi. Dá para você pegar. Eu sou day trader, né? Minha característica é fazer operações durante o dia. Começa e encerra no mesmo dia. Abre e fecha no mesmo dia. Eu não levo para o dia seguinte. Você pode pegar o seu Tesouro Selic e deixá-lo, qualquer tesouro direto, você pode deixá-lo como margem, e aí você tem o rendimento do Tesouro Direto mais o seu rendimento do day trade. Um pouco do que o Renan está comentando agora, você está falando, eu estou lendo, ele está usando outras palavras, mas é legal para a gente contextualizar. Ele está falando o seguinte, o Renan, acho interessante o Tesouro Selic, no exemplo que ele deu, para pelo menos pagar juros ao mês, o valor que você aloca de risco no trade. Quer dizer, é um outro conceito que a renda fixa pode estar rendendo algo e ele vai usar essa margem para poder operar, mas você está dizendo de ter garantia e em caso de você ter uma perda, alguma coisa, o seu patrimônio da renda fixa pode ser usado nesse sentido. Na verdade, sim, se você coloca... Legal explicar isso, bacana. Se você coloca o seu tesouro como garantia, ele rende tesouro
mais o que você rende no trade. Legal. Então, se você fosse deixar o dinheiro lá parado, só que você ganhasse com o trade, você ia, né? Então você soma o rendimento. Sim. Você ganha 2 vezes, né? Porque não tira ele de lá, ele continua lá. Ele só vai ser resgatado se você tiver uma... Isso é claro, se tiver uma perda também, quer dizer... Você... Aí ele perde, mas também se tivesse o dinheiro lá parado, perderia o rendimento, né? Então, não tem vantagem nenhuma deixar lá parado. O Renan, ele é meu amigo, Legal. Amigo, e ele tem uma técnica muito interessante, que é o seguinte: deixa o dinheiro rendendo, no fim do mês pega o que você pegou, o que você ganhou da renda fixa, joga na bolsa. Perdeu o que você eventualmente fez aquele mês, não opera mais aquele mês. Legal. Espera a renda fixa gerar de novo. Legal. Então você tira o seu risco. Você sabe que você nunca vai entrar no seu, Legal. no seu Você principal. não vai diminuir, exatamente. Você não vai diminuir o valor do principal para arriscar ele na bolsa. Você vai arriscar geralmente o que você está ganhando. O excedente, o que está ganhando. O excedente. Legal, então o seu dinheiro trabalha para você. Ele financia a sua empreitada na bolsa. Legal. Isso é super interessante. O Renan, eu converso bastante com ele. Legal. E quando você... Vamos entrar um pouquinho agora, a gente vai voltar nas dúvidas, tem dúvidas mais simples, que a gente fala de tesouro, enfim, de outras coisas que são mais básicas, mas assim, queria entrar um pouco no seu dia a dia como day trader, que você comentasse um pouco do que você tem feito no ponto a ponto, quer dizer, você entra geralmente antes do Leandro, por volta de 8h30, que você vai das 8h30 às 9h30, quer dizer, entra antes do Leandro às 8h30 às 9h30. Faço abertura de futuros. E o que geralmente você olha, quais são as operações que você recomenda, o que você tem trabalhado mais para a gente despertar a curiosidade das pessoas também, para conhecer o Ponto a Ponto, que é o programa gratuito onde vocês ensinam literalmente ponto a ponto como operar na bolsa, para você comentar um pouco do seu trabalho, e aí a gente volta para algumas dúvidas, enfim, vai desenrolando nossa conversa também nesse sentido. Bom, eu estou no Ponto a Ponto das 8h30 às 9h30. Às 8h30 está tudo fechado, Navarro, tudo fechado. O Futuros abre às 9h. Cris, o que é Futuros? Vamos conversar. Isso, legal. É porque existem 2 mercados. Existe o mercado de ações e o mercado de futuros. São 2 mercados diferentes. O Bovespa, né, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, e a BMF, que é o mercado de futuros. A BMF abre às 9h. As ações abrem às 10h. Nós temos dois tipos de ativos, né, que a gente chama de contratos, que é o dólar e o índice. Por que os dois são principais? Porque eles são os 2 mais líquidos, além do DI. Também, mas os 2 são os que a gente opera, né? O DI é mais institucional. Então nós operamos o índice e o dólar, e eles abrem às 9h. Então eu pego a abertura do futuros, porque a bolsa mesmo, né, a bolsa de valores, ela só vai abrir às 10 da manhã. Então eu pego das 8h30 às 9h30, então é muito legal, porque eu que escolhi entrar às 8h30. Legal. Porque eu falo, olha, eu quero que o pessoal que opera com a gente, ele fique calmo antes, dê uma olhada no mercado, olhe o gráfico, a gente trabalha muito com gráfico, ali o gráfico e o tape read, né, que é daqui a pouco eu explico o que é, só para não perder o raciocínio. Então, vamos conversar o que aconteceu no pregão anterior, quais são as nossas perspectivas para o dia de hoje, vamos tirar as dúvidas. Então, às 8h30, quando eu entro, eu consigo ler pergunta por pergunta, assim. Então, a dúvida que você tiver, eu vou lá, abro na hora, te mostro, tal. A gente ali tem 25 minutos até começar o leilão, tem 25 minutos, eu vou conversando com vocês, e aí 5 para as 9 começa o leilão do dólar e do índice. O contrato de dólar e o contrato de índice, como que eles funcionam? Qualquer coisa que a gente queira vender, que a gente queira operar no futuros, a gente pode fazer o contrato Navarro. Se tiver uma pessoa querendo comprar o contrato Navarro e uma pessoa querendo vender o contrato Navarro, a gente já consegue colocar na bolsa. Né? O dólar, por que é o dólar futuro? É um dólar com vencimento. Né? Então a gente sempre, para os day traders, o próximo vencimento. A gente sempre opera o próximo vencimento, que é o que a maioria opera, né? Então a gente precisa de liquidez, a gente precisa de gente operando. Né? Quem que opera, principalmente o dólar? Muitas instituições, ele tem uma dívida em dólar. Então ele precisa de um dólar para frente, para daqui a algum tempo. Ele vai usar aquele dólar, só que ele precisa redear a posição. Então, se ele tem uma dívida em dólar, ele compra dólar, ele vende dólar, que já está comprado. Quando chega lá no dia, ele compra dólar e aí ele tem o dinheiro para fazer
o pagamento da dívida dele. Então, por isso que o dólar futuro é um lugar importante. O dólar é muito bom porque tem muito institucional no meio. Ele, por mais que esses dias ele tenha ficado meio mortinho, normalmente tem muito player, muita liquidez, e isso é importante para a gente. O índice, ele é o índice, tem o Ibovespa, né, e aí tem o índice futuro. É a mesma coisa? Não, não tem nada a ver, mas um segue o outro, né, é um contrato baseado no Ibovespa. Nesse contrato é um pouco menos de institucional, então ele é um pouco mais difícil de operar do que o dólar, só que ele tem uma vantagem. Você com R$100, não é aconselhado que faça isso, mas com R$100 você já consegue operar um contrato de índice. Então ele é uma boa porta de entrada, embora ele seja um pouco mais a risco do que o dólar, ele é uma boa porta de entrada para você entrar na bolsa. Então eu opero esses dois, das 8h30, né? Aí assim para as 9 começa o leilão, então aí temos 35 minutos operando esses dois ativos. Então, o que eu faço? Eu faço o gráfico e a leitura de fluxo, o tape reading. A leitura de fluxo, ela é assim, você vê quem está comprando e quem está vendendo. E aí você vê as intenções pelo book, né, pelo times and trades, que é tempo e trade, né? Então, negócio por tempo, né? Deixa eu ver uma rapidinho. Não, tranquilo. Dá uma lida nas perguntas. Eu vou pegar perguntas aqui para você voltar. Tem gente falando, o Cristo, inclusive, comentando a estratégia do Renan. O Renan confirmou que era isso mesmo, assim ele terminava o mês da maneira que ele começou, ou seja, sem usar o principal, e o Cristo dizendo, Renan, gostou dessa estratégia de usar o rendimento do tesouro para compra de ações, parece muito bom, e eles começaram a conversar, que acho que esse é o nosso interesse aqui. O WA Robots, que eu não sei o seu nome aqui, esse usuário criativo WA Robots, depois você fala seu nome para a gente, elogiando a palestra aqui. O Eduardo, Cris, perguntando por que R$100 não é aconselhável começar, e aí você já volta com o seu raciocínio aí para explicar o que você estava falando. Porque R$100 é o mínimo que você precisa. Então, se você leva um stop, sei lá, de R$20, você já só tem R$80. Você já não consegue operar de novo. Né? Então, o ideal é que você deixe R$1.000 a R$2.000 por cada contrato. Tá. Então, eu vejo muita gente falando, quanto que é a margem para operar lá? Eu vou na empresa que tiver menor margem. Eu falo, mas por quê? Você quer ficar alavancado até o pescoço? Né? Você precisa ter fôlego, você precisa aguentar alguns stops. Né? A gente sabe que ninguém acerta tudo. Exatamente. Né? Então não dá para você ficar no limite. Você precisa sempre ter uma reserva maior. Né? Por isso que não é aconselhável R$100. Legal. Perguntaram quanto que eu deixo de porcentagem para trade. Eu ia fazer essa pergunta, exatamente. Isso vai depender do seu capital, né, Navarro? Não dá, eu vou falar quanto regra específica, né? Eu acho que o mais legal é lembrar um pouco do que o Cris falou antes, que assim, você tem que ter prestado atenção na sua reserva de emergência, você tem que ter prestado atenção no que são as suas despesas, do seu estilo de vida, do seu padrão de vida, você tem que ter os seus outros objetivos que você está cumprindo, né? Então, aquela história, eu quero, sei lá, ter o objetivo de viajar, enfim, comprar uma casa nova, trocar de apartamento, trocar de carro, fazer um monte de coisa. Traduzindo, você não pode precisar do dinheiro. Isso, exatamente. É isso, você não pode precisar do dinheiro. E aí aquela coisa, isso não significa que, a gente está falando de um patrimônio, por exemplo, de mínimo de R$100.000 ou de mínimo de R$1 milhão, e esse percentual vai mudar. Não, pode ter alguém que tem um perfil mais arrojado, que respeita algumas condições, exatamente, mas vai alocar uma parte maior do seu patrimônio para a bolsa. Se o cara a gente está dizendo que a gente não pode fazer a loucura de pegar tudo e cair naquela história de que vai ficar milionário na bolsa. E aí a gente vê gente vende carro, vende apartamento, vende um monte de coisa para fazer isso e leva, porque está entrando do jeito errado, né? Acho que se o cara tem R$100.000 e uma despesa mensal de R$20.000, é diferente do cara que tem R$100.000 e uma despesa mensal de R$5.000. Sem dúvida. Esse de que tem Então, controlar os custos é o primeiro passo. Que é o arrumar na casa. Eu costumo falar, eu tenho um grupo no WhatsApp com 250 pessoas, né, e tem outros grupos, mas esse é o principal, que fez com o pessoal aqui do Ponto a Ponto, né, quando ainda era só telespectador. E eu falo muito com eles, falo, gente, trader não pode almoçar fora todo dia. Porque o que você larga lá é um trade que você está largando. Né? Você precisa ter um sistema de comer pouco, né? Comer assim, gastando pouco, né? Não comer pouco. Comer gastando pouco.
diminuir as suas despesas, por quê? Porque assim você vai ter calma. Você sabe que não vai ter uma dívida vencendo no fim do mês, que você não tem 5 mil reais para pagar de cartão de crédito, por exemplo. Sem dúvida. Né? E aí tu dividir bem as coisas, separar bem o que a gente vê nas redes sociais. Essa é uma outra coisa que eu queria tocar também, Cris, porque você está nesse meio, você está vivendo esse meio, principalmente como professor, como instrutor, etc. E tem muita história, né, por aí. Quer dizer, você tem aí gente que adora colocar só foto de boletas vencedoras, você tem gente que mostra só a parte, vamos dizer assim, a parte romântica e boa da profissão do trader, mas sem necessariamente também mostrar exatamente o que você está falando. Quer dizer, o estilo de vida tem que ser aquele o mais preocupado com a economia possível, principalmente no começo. A gente não está dizendo que você vai ser um trader avarento a vida inteira ou coisa desse tipo. A gente está dizendo o seguinte: para começar e para aprender, você tem que ter um estilo de vida que condiz. Não é aquela história de eu vou acertar o trade e aí já sai comprando, né, um monte de coisas e botando foto no Facebook para impressionar. Tem uma frase sua que eu compartilhei faz um ano, esses dias fez aniversário, né? Eu vi a Facebook foto lá. Lembra, né? Lembra. Você fala, você ostentar, você vai me lembrar direito da frase, você ostentar é você comprar uma coisa que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para agradar quem você não gosta. Exatamente. Não é isso que você fala? Quem você não gosta. Vai impressionar quem você não gosta. É isso aí. Então, assim, se você é uma pessoa que é consciente com o dinheiro, você vai ter as coisas que são, que tem um bom custo-benefício. Né? Exatamente. Hoje, não importa o quanto de dinheiro que a gente tenha. Você fala, você quer ter tal carro, um carro que custa, sei lá, 500 mil reais? Você fala, não. Mas e se você tiver 20 milhões? Eu vou aplicar bem 20 milhões. Né? Para que eu preciso de um carro de 500 mil reais que vai bater em qualquer lombada em São Paulo? Né? Então, são umas coisas que quem aprende a lidar com dinheiro sabe, peraí, esse carro ele é bom, ele me serve muito bem, eu não preciso nada melhor que isso. Né? E você vai criando alguns padrões. Essa casa é ótima, essa casa é extraordinária, mas eu não preciso de extraordinário, é ótimo, está bom. Legal. Então você vai aprendendo a lidar com isso. Educação financeira do que com... Né, agora, daquilo que você falou das ciladas, né, da bolsa, é bem complicado, assim, tem naquele grupo mesmo de WhatsApp, um dia desses me cobraram, falando, Cris, você não mostra vídeo das suas operações, das operações mega que você faz? E eu falei, vídeo com ganho qualquer picareta faz, porque tem uma frase que é muito famosa na bolsa, que é até relógio quebrado acerta 2 vezes no dia. Né? Então, se acertar 2 vezes no dia, qualquer um acerta. Uma vez em um período que você não sabe qual que é, o cara gravou aquilo e, enfim, é aquilo lá que é muito a simples, prova de sucesso. É muito né? simples. E também foto com objetos, enfim, né, em cenários aí diferentes, enfim, tudo faz parte de uma cilada de persuasão que eu acho que é sempre importante a gente estar alerta, porque o objetivo da gente não é necessariamente impressionar as pessoas, mas sim compartilhar o conhecimento genuíno e aprender fazendo, que é aquela história. A gente está aqui dizendo para vocês e falando de um monte de assuntos que às vezes podem parecer um pouco assustadores para a maioria, principalmente nesse nosso programa, que é um programa com um público um pouco mais leigo, que está começando. Eu acho que isso é importantíssimo. A gente está competindo aqui com a Olimpíada, com outras coisas muito mais interessantes, né, ao olhar das pessoas comuns nesse horário nobre, e as pessoas estão aqui assistindo a gente para aprender. Então, assim, isso é um diferencial muito grande que não tem nada a ver com essa coisa de querer impressionar, etc. É aprender fazendo, claro. Então, tá escutando, provavelmente vai começar a acompanhar vocês, quem ainda não acompanha, para entender do que nós estamos falando, porque a gente tem apenas 1 hora aqui, não dá para explicar tudo, e o programa ele é diário justamente por isso, mas assim, eu acho que não confundir, porque o que muitas vezes é mostrado nas redes sociais, o que é colocado por ali, não já passou, de longe a realidade. O que já passou é fácil. Quem acompanha, eu falo, Cris, eu quero ver você, que falou, cara, eu tô todos os dias fazendo abertura de mercado. Até as 9h30 você me vê todo dia, meia hora lá, você vê os stops que eu levo, você leva os ganhos que eu tenho, eu tô lá online. Mas muita gente fala, quem é bom não precisa estar em sala, não sei o que. Claro que não precisa. Agora, eu posso continuar fazendo o que eu faço, eu estou em casa, fazendo o que eu faço, com outras pessoas junto, trocando ideia, forçando você a estar lá. E o que eu perco nessa história? Né? Eu não perco nada. É bom estar lá, é bom ter gente, e é bom a gente estar conectado, porque uma pessoa avisa outra, vai ter não sei o que e tal, a gente vai conversando, não tem o que perder.
Agora, uma coisa que eu queria muito falar, principalmente para o seu público, ainda entrando na questão da preguiça, o mais importante, e quem leu o Pai Rico e Pai Pobre sabe disso, o gestor do seu dinheiro é você. A questão da preguiça é que a gente quer sempre alguém que faça a gestão do nosso dinheiro. Ou alguém para a gente responsabilizar quando alguma coisa dá errado. Ou alguém para responsabilizar. E aquela história também, né? Eu fiz o trade e isso deve acontecer com alguma frequência. Fiz o trade que apareceu ali e tal e deu errado. E aí o cara quer matar você, ou quer matar o Leandro. Quer dizer, é aquela história. Eles estão tentando observar, mas quem está fazendo o trade é você. Os riscos são inerentes às operações. Por exemplo, né? Estou usando esse exemplo porque não dá para a gente sair por aí, né, com o dedo levantado e querendo achar culpado para tudo, né? Então fica muito fácil, né? Tem que ser você, não adianta. Igual você falou agora há pouco. Olha, você conseguiu dinheiro de 12 meses, não sei quanto tempo, o mérito é seu. Exatamente. Né? É sempre seu. E com relação à bolsa, é muito comum o cara falar: eu não quero aprender a mexer na bolsa. Eu contrato um fundo, o cara é profissional, vai gerir o meu dinheiro. Gente, não é besteira essa pensar no negócio. Eu vou explicar por quê. Eu vou provar matematicamente por quê. Imagina que eu tenha 5 mil reais para investir na bolsa. Imagina um fundo, 5 mil reais não, 50 mil reais. Um fundo não vai ter menos que 10 milhões. Primeiro problema do fundo, ele está preso a um estatuto. Lembra na Argentina, quando o dólar estava na Constituição? O dólar valerá um peso. Então eles colocaram num estatuto, que é a Constituição, quanto deveria valer o dólar. Isso que fez o quê? Quebrou a Argentina. Né? Então lá eles têm estatuto, eles estão presos ao estatuto. Então ele vai falar, olha, tantos por cento desse fundo tem que estar na Petro. Ou tanto por cento, 100% do fundo tem que estar em banco, tem que estar não sei o quê. Então ele está preso no estatuto. Ele não pode fazer como o Leandro faz, né? Ou ele tem a carteira semanal dele, que ele olha, ativo por ativo, ó, isso aqui está bom essa semana, isso aqui está bom essa semana, então o primeiro problema é esse. Ele está preso no estatuto. Segundo problema, ele tem 10 milhões para colocar. Se eu coloco 50 mil reais em Petrobras, não vai acontecer nada. Se ele coloca 10 milhões em Petrobras, ela vai na lua, de uma hora para outra. Não tem como você colocar 10 milhões no ativo e ninguém vê. E é isso que o Tape Reading faz, ele fica olhando, vê quem é que está com essa fome de 10 milhões de reais. É isso que a gente faz no Tape Reading. A gente calcula essa fome. Nossa, tem 3 caras com fome. Bom, vamos junto. Né? É isso que é o Tape Reading. Então, segundo, é muito mais fácil colocar meus 50 mil do que ele colocar os 10 milhões dele. Muito mais fácil. Né? E terceiro problema. É muito simples na bolsa você operar vendido. Né? Então você consegue vender algo que você não tem. Então imagine que você tenha 50 mil reais em ações. Eu quero vender, eu acho que vai cair ações da BR Foods, por exemplo. Me empresta as suas 50 mil ações, eu alugo de você, pago uma coisinha, alugo de você, vendo as ações da BR Foods, e quando chegar no dia, o vencimento que a gente colocou, o dia que eu não quiser mais, eu compro as ações da BR Foods e te devolvo. Então eu vendo caro, compro barato, essa diferença é minha, e eu te devolvo as suas ações. É diferente você comprar 50 mil reais em ações e você alugar 50 mil reais e você alugar 10 milhões de ações. Não adianta, o cara só vai operar comprado, ele só vai operar comprado, só vai operar naquelas ativos do estatuto. Ele demora muito para entrar ou para sair, ele paga o que a gente chama de spread, né, nessas operações, porque vai ter algum trader no meio, né, então ele tem não é fácil para ele pegar um preço médio bom dentro do volume. Então, quer dizer, qual é a vantagem de você estar lá? Você vai pagar a administração também, né? Você vai pagar o cara que administra o seu dinheiro, uma taxa que você vai ter que pagar. Trabalhando para você, né? E alguns, eu não estou acusando ninguém. Performance também tem, que é uma taxa. Sim, taxa de performance também aparece. Um benchmark, né? Então você. E eu não estou falando de ninguém específico, mas existem algumas empresas, espero que sejam poucos, não sei, eu não sou tão insider assim para saber essas informações, mas que usam o fundo para
para às vezes dar uma saída numa operação dele. Então, ele não faz aquela operação porque ele acha que vai dar dinheiro. Ele faz porque ele precisa beneficiar uma outra operação que já está fazendo, salvar um outro trade daquele, né, daquela instituição. Então, até essa questão de é bom ou não é, e até isso é duvidado. Se você for pensar em... como que chama aquele negócio? Previdência. Sim. Previdência privada. Sim. Gente, para que você vai fazer previdência privada, meu amigo telespectador? Primeiro que tem um tesouro IPCA, que é uma maravilha. Que é uma maravilha. Por aí, né? Mas por aí. Segundo, que ele tem todos esses problemas dos fundos. O vai comprar título público, senão vai pagar uma taxa de administração e carregamento. O problema é você tem que disciplinar quem? Você mesmo. Porque muitas vezes a pessoa entra um boleto. A única razão é porque vem um boleto. Aí a pessoa tem a sensação que está pagando uma conta, aí ela investe. Você precisa pagar alguém para cuidar de você? Sim, eu também. Porque vem um boleto, aí fica mais fácil eu fazer um investimento, que todo mês vem um boleto. Você precisa pagar alguém para cuidar de você? Então, essa discussão é importante, porque assim... O que a gente está tentando dizer é que assim, educação financeira é uma coisa muito mais de você experimentar e praticar essas pequenas coisas, até você aprender. Claro que algumas delas são mais complexas, você não vai dominar elas em pouco tempo, mas assim, enfim, tudo depende muito mais do nosso interesse, do nosso desejo de fazer, de correr atrás, do que propriamente de alguém trazer mastigado aquela coisa para nós. E a gente falava disso antes de entrar no ar, e eu acho que é interessante a gente tocar nesse ponto, que assim, tem muita gente que às vezes faz alguns comentários e fala sobre educação financeira como se fosse uma coisa difícil, mas no seu comentário já está dando a solução. Então assim, Navarro, como é que eu faço, por exemplo, para evitar gastar o meu dinheiro que eu economizei com uma coisa com outra? Quer dizer, então já sabe que tem a tentação e o perigo de gastar isso que economizou com outra coisa, então já fez o mais difícil, que é economizou e já refletiu que pode gastar aquilo com aquilo lá. Então é aquele dinheiro guardado com outra coisa lá. Então assim, o que é legal da educação financeira? A gente não está falando coisas mirabolantes que você vai aprender num curso de, sei lá, um mês ou não sei quantos dias. Não, a gente está falando de coisas que são do dia a dia, coisas que são do cotidiano e que a gente tem que prestar mais atenção nos pequenos detalhes, mas dedicar um tempo, né, Cris? Porque é aquela coisa, não vai virar um trader com 10 dias, com 2 semanas, com um mês, com, sei lá, nem com 6, talvez nem com um ano. O Cris começou há pouco tempo, está tendo resultado, mas todo dia um aprendizado. Errou na sexta-feira, não fez trade hoje. Quer dizer, e é assim que continua. Usando uma frase sua, né, a educação financeira é cidadania, né? Exatamente. Educação é cidadania no sentido amplo de você conseguir a sua independência, de você se educar, de você saber o que você vai fazer. Tem algumas coisas que eu queria falar. O Edson perguntou lá, eu gostaria muito de comprar ações, porém eu não sei nada. Então, Edson... Legal, isso. Eu ia fazer essa pergunta para você. O que eu queria falar com vocês? Eu tenho 4 projetos só 4 projetos ligados à Bolsa. O primeiro deles tem tudo a ver com o que ele perguntou, que é fazer um programa mensal no meu canal. Se você quiser entrar no Dicas e Lições de Mercado, que lá vai ter todos esses 4 projetos, eu divulgo lá, no canal do Facebook, quem puder entrar. E também no meu canal pessoal no YouTube, no Cris Natividades, também vai ter isso. Sem ser amanhã, na outra terça-feira, eu vou fazer um programa mensal com a Jéssica Castro, que é Bolsa para Todos, questão da cidadania. Legal. Todo mundo pode investir na Bolsa, né? É só você, primeiro, arrumar a casa e depois, né, partir para administrar o seu próprio dinheiro. Você é o seu dono do seu dinheiro, não é o senhor do seu dinheiro. Legal. Então, Bolsa para Todos. Então, aí, para você que não sabe nada, tem muita gente, na verdade, por que eu quis fazer isso? Um monte de gente, tem muito aluno meu, né, que vê os vídeos no canal, fala que eu adoro ver os seus vídeos, mas eu não entendo nada. Então, gente, esse é para você que não entende nada. 28 agora, né, a próxima terça-feira. Para você que não entende nada, vai ser ao vivo, você fazer as perguntas no chat, como é aqui, e a gente vai falar tudo de bolsa mesmo. Legal. Segunda via, né, segundo projeto, segunda via, é o ponto a ponto. Se você tem um horário durante o pregão que você pode se dedicar a isso, das 8h30 às 9h30 eu falo de futuros, a Bruna fala de swing trade, o Leandro e o Ross, eles falam de day trade e swing trade, sempre num caráter educativo, né? A gente vê operações reais, o que está acontecendo na hora, não é nada... É fácil olhar para o gráfico e falar, eu teria vendido aqui, teria comprado aqui, teria vendido aqui, depois que já deu certo, é fácil.
Qualquer um faz. Né? Agora, durante o pregão, com o mercado rolando, o pregão rolando e tal, então quem pode... então já seria o segundo. Então, primeiro, totalmente iniciante, tem esse dia 28. Quem já quer entrar com um pouco mais de afinco no estudo, tem ponto a ponto durante o dia. O terceiro é um curso de formação que eu tenho junto com o Leandro e com o Ross. A gente faz uma formação de final de semana, né, chama Formação de Trader, e a gente dá o curso o final de semana todo, os 3 professores, 3 visões diferentes, e para aprofundar bastante, bem profundo o curso. Legal. E quem é iniciante pode entrar? Pode, vai entender tudo, a gente vai te ensinar a organizar o seu plano de trade, né? Você não pode voar sem ter um plano, né? Então, fazer o seu plano de trade, aí a gente vai ensinar as técnicas, nada é complicado, como eu falei para você. Reconhecimento de padrão, né? Tem esse padrão aqui, a gente faz isso, tem esse padrão aqui, não é nada tão complicado, né? Que não dá para entender. Legal. E o quarto já é para trader profissional. Eu estou montando com o Ross uma sala de traders profissionais, né? Então a gente está procurando uma sala física aqui para operar junto, principalmente futuros, né? E está operando tal, durante o pregão fisicamente mesmo. Né? Então esses 4 projetos é para quem não entende nada, dá para pegar. Mas a primeira coisa que tem que fazer é aprender. Não dá. O que o pessoal está comentando é isso. Tem gente falando, por exemplo, o Cristo falando isso, que está aprendendo com o pessoal da Rico. Acho que o grande ponto é esse. A gente está aqui com um tempo limitado para explicar e comentar um pouco. O foco era muito mais mesmo mostrar para vocês o trabalho que o Cris vem fazendo e principalmente a história dele, que eu acho que o que a gente aprende, Cris, eu defendo muito isso. A gente aprende com quem é parecido com a gente, né? Então eu sou muito, aliás, sou radicalmente contra a gente idolatrar muitas vezes pessoas que estão num patamar querem se colocar num patamar muito diferente da gente, porque a gente já tem uma barreira natural para ser como elas, porque ela não quer contar exatamente o que ela fez para chegar lá. Humanizada, então, fica aquela coisa da máscara, fica aquela coisa assim de, né? Um personagem e tal. Eu acho que isso, enfim, entendo que isso funciona para algumas coisas, mas não acho legal quando o assunto é dinheiro. Então, sempre defendi isso, a gente conversar de maneira transparente. O legal é mostrar como você aprendeu, e aí você está falando de aprender, por isso que eu estou tocando nesse ponto, como você aprendeu, quer dizer, você não nasceu sabendo, você não formou nisso, você, por exemplo, tem um mestrado em Direito Econômico, né, e dá aulas, enfim, com esse tema, não é necessariamente com o mercado de capitais, agora sim, com o ponto a ponto, etc. Então, assim, todos podemos aprender. Agora, o importante nesse processo de aprender é que a gente vai errar, a gente vai perder, a gente vai se frustrar, o emocional vai bater, quer dizer, a gente vai ter uma hora que a gente vai desanimar, vai querer desistir, ou então isso não é para mim, quer dizer, tudo isso faz parte, mas como faria para aprender qualquer outra coisa, sei lá, vai praticar um esporte, vai começar a correr, eu gosto de correr, faço maratona e tal, e falo para as pessoas, a primeira maratona você vai sofrer, você vai falar que nunca mais você vai fazer, a unha vai cair, você vai machucar, vai ter que fazer fisioterapia, vai ficar sem treinar, porque é assim que funciona, e isso faz parte do processo, quer dizer, você tem que respeitar os caminhos e entender que, sei lá, a dor, a perda, a frustração, tudo isso faz parte do processo. Então, acho que assim, aprender, a gente está aqui defendendo que a coisa mais importante é estar disposto a aprender. Mas para aprender, a gente tem que soltar algumas amarras, né, Cris? A gente tem que meio que saber que a coisa ela passa por um processo de amadurecimento muito grande, né? Não vai dar certo sempre. Não. O Leandro ele fala o seguinte: tem gente que fala que trade, né, que bolsa é cassino. E não é cassino. A gente faz isso profissionalmente. A gente faz isso comprovando que a gente acerta mais do que erra, e quem muitos aí acompanham ponto a ponto, pode testemunhar, a gente acerta muito mais do que erra. Agora, o cara que acerta sempre, ele tá lá na cartomante, né, ele tá na bola de cristal, isso não é técnico. Na bolsa não existe estratégia 100%, não existe quem acerta sempre, vai ter um dia que vai ser ruim, né, e o nosso índice de acerto aqui no ponto a ponto é em torno de 80%. Legal. Né, é um baita e basta ver que quando você toma como referência grandes figuras do mercado financeiro e você vê a rentabilidade média deles no ano e tal, você já vê como é que é difícil ganhar muito dinheiro, como muitas vezes algumas promessas falam, né? Quer dizer, você vê figuras tipo Warren Buffett, você vê figuras como o Stuberger do Fundo Verde, enfim, grandes lendas do mercado financeiro que comemoram quando fazem
fazem ganhos de 20 e poucos % ao ano, coisas desse tipo, dessa ordem, porque sabem a dificuldade que é você conseguir vencer o mercado com consistência. Quer dizer, eu acho que esse é um recado importante. Isso é possível? Mas vai ter mês que às vezes você fecha o negativo. E aí, como é que você reage quando você olha o seu extrato e você fez várias operações, mas um mês está negativo? Quer dizer, como que é essa reação? No simulador, não dá para você testar a reação. Você tem que testar a reação, assim, o dinheiro foi embora, ele voou. Como é que você vai se sentir quando você olhar isso? Quer dizer, isso faz parte, né, Cris? Isso vai acontecer em maior ou menor grau, dependendo de cada um, dependendo das técnicas que cada um for experimentar, mas isso vai acontecer. E como é que a gente lida com isso, né? Por isso que eu falo que você não pode precisar do dinheiro, né? Porque quando você vê o trade caindo, às vezes ele não chegou ainda no seu stop. Você vê o valor lá e fala, é a escola. Aí, né, você estopa lá porque você não quer perder a escola, né? Tá quase todo o dinheiro da escola da criança. Não tem condição. Já misturou tudo. Você já tá todo... Já misturou tudo. Não, isso não é profissional, né? Eu falo, olhe com ar profissional. Se você está misturando... Quando você é um empresário... Você não pode, não foi o que isso não aconteça, mas você não pode pagar babá com cheque de empresa. Sim, não, mas não deve fazer. Não deve, eu sei que acontece, né? Mas não deve. E aqui também, você não pode fazer trade com cheque com o dinheiro da babá. Tem gente perguntando de coisas operacionais aqui, a gente já está quase chegando nas 9 horas, né? O papo passa super rápido aqui, falando sobre, bom, primeiro alguns comentários legais sobre banco, taxa de administração, enfim, taxa né, taxa de performance, enfim, coisas que realmente são cobradas, e isso faz parte. O sistema é assim, também não estamos dizendo que fundo não presta, que nunca você vai investir nisso. Ele está explicando a dinâmica que você pode fazer. Por que é melhor você ser o seu gestor? Ser o seu gestor, né? Então, claro que existem casos e casos, mas é importante conhecer a realidade por trás do sistema para poder decidir também. Né, assim, a pessoa ter consciência que eles estão aqui 1 hora, numa segunda-feira, se dedicando ao seu dinheiro. E você vai precisar fazer isso. Você vai precisar olhar e muitas vezes saber... mais do que 1 hora por dia, né, Cris? Às vezes mais do que 1 hora por dia. Mas normalmente, assim, a pessoa que quer só gerir o dinheiro mesmo, para contar 1 hora por dia, é ok. Talvez no começo precise um pouco mais, mas depois 1 hora por dia dá. Teve o Edson perguntou se você seguir a carteira semanal. A carteira semanal, o Leandro que faz, né? Comentar isso aí. Com o Beto. É a melhor carteira. São as sugestões, né? Só para você emendar na resposta, uma pergunta do Edson, que está junto com a pergunta do Cristo também, falando sobre como que é a dinâmica. Na verdade, eles recomenda quem faz a compra e a venda é o próprio cliente. Quer dizer, às vezes você tem um ponto de saída que ele recomenda ali, você monta a operação com aquele stop, enfim, mas a sugestão é dada pelo analista. Isso eu vou falar uma coisa aqui, nem sei se eu poderia falar, mas eu vou falar. A carteira, ela é uma carteira para todo mundo, para traders profissionais e para iniciantes. Ela é extremamente rentável. Só que se você conhece, você sabe por que ele entrou. Você sabe quando deu errado, antes de dar uma semana. Porque eles só podem mudar na semana seguinte. Você é o senhor do seu dinheiro. Se você sabe por que ele entrou, você pode saber, não deu certo, é hora de sair. Legal. Ou, não, só foi uma barrigada, ele deve ir lá, ainda está no trade. Então, é importante você saber por que ele entrou. E esse acompanhamento é interessante que o Cris está falando, que acontece muito no ponto a ponto, inclusive. Porque como tem um chat para essa interação entre os usuários, acontece muito de perguntar, Leandro, Cris, e esse papel, ou esse momento, eu entro, saio, quer dizer, então acho que essa interatividade também é legal, porque quando você vai aprendendo, você consegue compartilhar também com as pessoas e, enfim, aprender perguntando, enfim, sobre a sua carteira, sobre os momentos, sobre as compras que você fez, né? Sim, então isso é importante você saber primeiro, é uma recomendação, se der certo, vai dar, o mérito é seu, se der errado, o mérito é seu também, né? E quanto mais você conhecer, mais eficaz, né? Você pode potencializar, né? Esse ganho que você está tendo. Legal. Tem gente falando, o Léo Goiano perguntando sobre o que há de oculto na aplicação de previdência privada. Já vi que algumas pessoas já responderam para ele também, a gente falou, na verdade não é oculto, Léo, na verdade a gente está dizendo assim, você tem que entender como que é o produto tem taxa de administração, o produto, enfim, tem uma taxa que é cobrada a cada aporte que você
você faz por mês, que é a chamada taxa de carregamento. Alguns têm taxa zero, outros têm taxas de administração mais atrativas, enfim. E a taxa para tirar? Isso também, se você vai tirar antes do prazo programado. Então, tudo isso são características. Não pode precisar, não pode precisar do dinheiro. Você tem que entender as características e ver se você encaixa ou não nelas. O que a gente está dizendo aqui, existem alternativas que você pode decidir por investir nelas, que são mais interessantes, porque vão depender só de você. Então, a gente já deu exemplo, Tesouro IPCA, o Tesouro Selic para reserva de emergência, operações em bolsa para objetivos diversos, a gente já falou de um pouco de médio prazo. O Navar, ele é muito educado. Para mim, não vale a pena mesmo. Não, eu não gosto também, não faço. Mas eu acho que não vale. A gente não pode falar que vai ser sempre né? Ninguém vai fazer. Porque, sei lá, sabe aquela história assim, Cris? Tipo, é pior do que o cara que não conseguiu investir nada. Se o cara tá pagando o boleto da Previdência Privada, pô, o futuro dele vai ser um pouquinho melhor do que se ele não fizesse agora, isso. Título de capitalização, pelo amor de Deus. Aí não dá nem para conversar. Não é investimento. Nem poupança hoje em dia. Porque perdendo para inflação. Aí não tem conversa mesmo. Aí a conversa é papo reto. Tipo de capitalização, poupança hoje, esquece. O da Previdência, eu não recomendo, não faço, gosto do Tesouro, mas é aquela história, melhor do que nada. Porque vai chegar lá na frente, o INSS, esquece. Pelo menos o cara pagou uns boletinhos, vai ter alguma coisa a mais que vai somar na aposentadoria dele, né, Cris? Então, assim, é dos males o menor, né? Eu não sei se já conversaram sobre isso aqui, mas tem muita gente que vende título de capitalização fazendo chantagem emocional. Não sei se você falou isso. Já falou, você compra o meu título de capitalização porque você tem o meu celular pessoal. Mentira. Não, me ajuda. O celular, eu te ajudo. Às vezes o cara fala na cara dura. Fala. Eu tenho meta e tal, e aí quando você precisar de alguma coisa no banco, eu vou lá e te ajudo. Dentro de uma taxa assim, você vai me ajudar, porque é seu trabalho me ajudar. Né? Se você não me ajudar, você me ajudar, você não pode me oferecer isso, pô, porque, peraí, né, você não está me ajudando, né? Você não está me ajudando. Então, isso merece um capítulo à parte, um programa só sobre isso, mas é por aí, quer dizer, é bem essa relação, e a gente, enfim, já escrevi acho que uns 20 artigos sobre gerentes e o relacionamento com a gente, e assim, dando a real, tem ótimos relacionamentos com gerentes, mas alguns não gostam muito de mim. Telecena é bom, então, investimento. Exatamente, telecena, enfim, vai tudo nessa linha, né? Vamos apostar. Eu falo o seguinte, já que é para apostar, vai para Mega Sena, né, cara? Porque aí, você vai apostar mesmo que seja por milhões, né? Não para bicharia, né? Então, acho que é por aí. Legal, a gente está chegando no final. Mais uma pergunta, Cris, do Gusto, está falando sobre Tesouro IPCA mais compensa para a aposentadoria. Você falou no começo. Sim, né? Essa é a ideia. Sim. Você eu acho, Gusta, e aí talvez eu até o Navarro discorde um pouco de mim, mas eu gosto do IPCA um pouco mais curto, porque você vai reavaliando, tá? Eu não gosto de casar com operação, por isso que eu não sou position, por isso que eu não sou position, por isso que eu não sou swing trade, por isso que eu sou day trader. Eu não gosto de casar com posição. Eu acho que eu tô nela enquanto tá dando certo, né? Então eu gosto do IPCA mais curto para aposentadoria, sim, porque vai vencer no 2019, vai ver todas as minhas opções, né, e escolha melhor. Protege por ele, como em 2019 eu vejo outra opção, o meu Selic continua lá, às vezes até mais do que 50% está em Selic, porque eu não sei o que pode acontecer. Então, enquanto estiver rendendo bem, pode ter uma oportunidade de liquidez, acontece uma emergência, enfim, tudo isso que a gente falou também um pouco. E assim, Navarro, se você consegue com liquidez diária, tem o mesmo rendimento de um sem liquidez diária, vai para liquidez diária. Vai aqui, né? Então é sempre um melhor negócio. Legal, muito bacana. Enfim, a gente fez um programa aqui de 1 hora, passa rapidinho. Fico feliz da gente poder abordar assuntos um pouco mais avançados hoje também. A ideia é sempre essa, a gente vai, né? A gente trouxe, para você ter uma ideia, que a gente já falou com psicólogos que trabalham com esse aspecto da terapia envolvendo dinheiro, a gente já falou com, enfim, investidores de perfis diferentes, a gente já falou com criadores de aplicativos que falam só de renda fixa, enfim. A ideia do programa é sempre a gente complementar um pouco, trazer pessoas que tenham conteúdos diferentes e visões diferentes, justamente pelo que você falou. Às vezes, o que eu acredito que é mais interessante pela minha experiência é uma coisa, você tem uma outra visão, então a gente tem que colocar isso para julgamento de quem está vendo, quer dizer, a educação a gente está passando conhecimento, quem vai receber, que vai, enfim, achar uma coisa mais interessante que a outra, mas principalmente experimentar e colocar ela diante do seu perfil, né? Esse era o recado que eu queria deixar para te agradecer, fazer o jabá de novo do Cris para que vocês conheçam o trabalho dele no Ponto a Ponto a partir das 8h30, então
você pode fazer o seu cadastro na Rico, que não tem custo, abrir sua conta, sem transferir o dinheiro no começo, para entender, para aprender, para conhecer o Cris e a equipe do Ponto a Ponto. Depois, na sequência, vem o Leandro, tem a Bruna, tem o Rosa, enfim, a galera que está aí no dia a dia com essas operações, né, Cris? Para aprender mais, aí deixo aí a palavra para você dar o seu recado final aí para quem está começando, enfim, para quem está, se sentiu motivado pela nossa conversa e quer começar a investir ou fazer coisas diferentes do que vem fazendo. Quem quiser pode entrar no Dicas e Lições de Mercado, a gente tem um grupo lá você pode colocar todas as perguntas que você quiser, tem várias pessoas, tem mais de 7 mil, acho, pessoas no grupo, tem bastante gente lá, entra lá no Face, Dicas e Lições de Mercado, e tem o meu canal no Face, lá no canal do Face, vai ter alguns vídeos que vão ser muito avançados para você, vai ter outros que vai estar no seu perfil, né? Então é importante, e isso acontece muito no Ponto a Ponto. Tem um cara que começou hoje, tem um cara que entrou comigo lá no começo. Né? Então, hoje de manhã, por exemplo, eu ensinei uma coisa e falei, olha, gente, isso aqui é para o pessoal avançado. Aí ensinei, aí o outro fez uma pergunta mais simples, olha, isso aqui é, e a gente junto lá vai conseguindo mesclar isso, né? Então no canal também vai ter coisas talvez um pouco avançadas para você. Eu já falei, dia 28 agora no Cris Natividade, né, no canal do YouTube, vai ter um vídeo para iniciante, voltado para iniciante, né? Então é importante a gente ter todos os níveis lá, todo mundo vai beber, e uma coisa importante, Navarro, é a gente ter humildade. Até hoje, qualquer pessoa, seja em direito, né, que eu sou mestre também, seja em direito, seja na bolsa, alguém está explicando, eu vou e escuto. Pode ser que eu já saiba aquilo, mas escuto uma visão diferente, uma coisa que o Gosto falou, né? Uma visão diferente. É isso. Uma outra cabeça pensou aquilo de uma forma diferente, então, olha lá, escuta, olha, às vezes, é para iniciante, mas eu já sou intermediário. Talvez a sua formação tenha sido mal feita, faltou uma coisinha no seu alicerce, talvez faltou organizar as suas economias. Isso. Né? Não, e tem muito trader que está, às vezes, até mandando bem e tal, mas a casa está bagunçada. Às vezes o cara está mandando bem nas operações e tal, mas está misturando. Quer dizer, a gente falou de coisas avançadas, mas o orçamento doméstico está desarrumado. Quer dizer, eu acho que sempre a gente tem, eu gosto muito dessa sua visão, sempre tem alguma coisa para a gente aprender. Sim. E por isso eu também falo que a gente não perde muito tempo quando a gente está participando desse tipo de coisa, porque por mais que a gente já saiba, alguma coisa a gente aprende. Então, eu acho que é investimento, não é perda de tempo. Então, eu gosto de defender isso também, aprender com as pessoas. Eu acho muito interessante a sua posição de fazer programa. Eu faço alguns também de entrevista, que a gente fala, quem que eu quero ouvir? Né? E aí você traz o cara, eu quero ouvir ele falar, aí você coloca mais uma cacetada de gente ouvindo, mas eu sou o primeiro telespectador, né? Eu sou o primeiro que queria falar ouvindo. Não, e isso acho que as pessoas conseguem perceber bastante no trabalho que eu faço, assim, eu fico super feliz de poder ter a cada 15 dias uma pessoa diferente do meu lado e aprender, porque eu estou aqui provocando as perguntas e passando as coisas, mas eu estou ouvindo e estou aprendendo bastante, quer dizer, é essa a ideia, a gente, né, compartilhar, mas aprender sempre, né? Então, um eterno aprendiz de educação financeira, porque apesar de ser óbvio, a gente está experimentando coisa a todo momento, e o Brasil, a gente sabe, é um país em que tudo pode acontecer do ponto de vista da economia, então a gente tem que estar preparado para essa dinâmica. Por isso é 19, porque tudo pode acontecer, pro bem ou pro mal. Legal, né? Cris, obrigado. Valeu, obrigado. Uma honra, tá aqui, ó, sede nova. Estreei, o escritório tá enorme aqui, qualquer hora vocês apareçam. Muito legal. Parabéns pelo trabalho, fica o convite mais uma vez, sigam o Cris, enfim, ele tá por aí nas redes sociais, para você que assistiu Olimpíada e um monte de outras coisas aí, chamando para você assistir em paralelo, e você tá aqui acompanhando aí pela dedicação essa companhia com a gente, então isso é muito bacana, e é mérito todo de você que tá aí assistindo, de vocês todos que estão vendo, desejamos aí todo sucesso para vocês, e a gente tem um encontro a cada 15 dias, daqui a 15 dias eu tô de novo por aqui com outro convidado, enfim, a gente vai falar mais sobre finanças pessoais, investimentos e outras coisas bacanas. Parabéns para você, até a próxima. Valeu, Cris. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado, tchau. Obrigado.